Respira pelas águas, assim suspira minha alma. Espírito de Deus, oh, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus, oh, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Bom dia a todos, é com muita alegria que nós celebramos a Eucaristia e este enorme privilégio que é celebrar a Eucaristia, também neste cenário, nos Jardins do Seminário Maior de Coimbra e daqui unidos a todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Como habitualmente começamos por tornar presente alguns daqueles que durante esta semana celebraram o seu aniversário. A Clara Simões, o Paulo Nuno, o Paulo Amaral, a Lourdes da Anunciação, a Mafalda Duarte, o André Quitério, o André Santos, o Jorge Santos, a Elsa Marcelino, a Andréia Ramos, o José Luís Matos, o Arthur, que fez 4 anos, o João Monteiro, a Raquel Raposo, a Sandra Freitas e o Fernando Macedo. Também o Padre Luís Ribeiro, o Padre André Freire e o Padre Paulo Simões. E hoje celebra o seu aniversário a Casimira Jesus. Também durante esta semana celebraram o seu aniversário de casamento, entre outras pessoas, a Sofia Almeida e o António, o Daniel Ventura e a Sandra Freitas. E hoje fazem anos de casados a Luísa Sampaio e o João Mateus. Certamente temos familiares, amigos que estão doentes. Eu gostava de ter presente de um modo especial a irmã Teresa, que está a recuperar de uma operação que não tem sido fácil. Também dos nossos irmãos, quem queremos dar graças pelo dom da vida e que partiram para a casa do Pai, a Lucinda Peguinho, a Fátima Basílio, o Mário Pereira, a Rafaela Ferreira de Matos, o Manuel Augusto Rodrigues dos Santos, a Irmelinda Brito, o Francisco Filipe Rocha, a Alice Henriques e também o Padre Amadeu Rosa. Unidos a toda a Igreja, começamos esta Eucaristia em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus da esperança, que pela ação do Espírito Santo nos alegra com a sua paz, esteja convosco. Hoje vamos ser confrontados com perguntas, com uma grande pergunta, e que se damos graças pelas perguntas que nos fazem crescer, pedimos perdão pelas vezes em que não somos capazes das perguntas profundas, pelas vezes em que não somos capazes de dar respostas existenciais às perguntas mais profundas da nossa vida, pelas vezes em que nos acomodamos, que não nos questionamos e que não questionamos profundamente o sentido da vida. Por isso, peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie eleison.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que unis os corações dos fiéis num único desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais e espere o que prometeis, para que no meio da instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor a Shebna, administrador do palácio. Vou expulsar-te do teu cargo, remover-te do teu posto. E nesse mesmo dia chamarei o meu servo Eliacim, filho de Elcias. Hei de revesti-lo com a tua túnica. Hei de pôr-lhe à cintura a tua faixa, entregar-lhe nas mãos os teus poderes. E ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei aos seus ombros, a chave da casa de David. Há de abrir sem que ninguém possa fechar, há de fechar sem que ninguém possa abrir. Fixá-lo-ei como uma estaca em lugar firme, e ele será um trono de glória para a casa de seu pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por vossa misericórdia, não nos abandoneis, Senhor, não nos abandoneis, Senhor, por vossa misericórdia, não nos abandoneis, Senhor, não nos abandoneis, Senhor, de todo o coração, Senhor, eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras da minha boca. Na presença dos anjos vos hei de cantar e vos adorarei, voltado para o vosso templo santo. Por vossa misericórdia, não nos abandoneis, Senhor, não
hei de louvar o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade, porque exaltastes acima de tudo o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, me respondestes, aumentastes a fortaleza da minha alma. Por vossa misericórdia, não nos abandoneis, Senhor, não nos abandoneis, Senhor. O Senhor é excelso e olha para o humilde, ao soberbo conhece-o de longe. Senhor, a vossa bondade é eterna, não abandoneis a obra das vossas mãos. Por vossa misericórdia, não nos abandoneis, Senhor, não nos abandoneis, Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus! Como são insondáveis os seus desígnios e incompreensíveis os seus caminhos! Quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que tenha de receber retribuição? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Anúncio da Boa Nova da Salvação, escrita por Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne ou o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus.
Também eu te digo, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Hoje somos confrontados no Evangelho com uma pergunta e isso faz-nos pensar que há perguntas que valem uma vida, há perguntas que são para sempre, que não são para responder a correr, que não ficam respondidas de uma só vez porque é um caminho. E de facto há perguntas que nos fazem avançar. Normalmente nós queremos ter respostas e queremos ter respostas certas logo à primeira, mas às vezes há perguntas que valem mais do que as próprias respostas. Há perguntas que nos fazem pensar, há perguntas que nos fazem crescer, perguntas que nos fazem rezar também a vida e rezar a vida que somos. Num tempo, quando nós temos uma dúvida, o que é que nós fazemos? Assim, se for uma coisa simples, vamos ali ao Google, ao Dr. Google, normalmente sabe muito, mesmo quando não sabe tudo e quando sabe coisas contraditórias, e tentamos logo uma solução. De algum modo até já perdeu algum interesse aquelas grandes discussões de jantar ou de almoço, em que pelo menos em minha casa isso acontecia, discutia-se por tudo e por nada, e pronto, agora parece que é muito básico. Eu costumo dizer que tristeza, já não dá para discutir à mesa, porque agora basta ir à internet e descobrimos logo uma resposta. Então, de algum modo, isto, sendo interessante, tendo coisas boas, também nos deixa, de algum modo, este desejo de ter sempre respostas rápidas. Queremos sempre ter uma resposta rápida e queremos ter uma resposta para tudo. Nunca houve nenhuma pergunta que nós colocássemos num motor de busca da internet e dissesse, não sabemos a resposta, não temos nenhum elemento para isso. Ou só se nós escrevemos aquilo tudo com erros. Mas se nós escrevermos bem, há sempre alguma resposta. Então, significa que quando nós passamos para a nossa vida e para perguntas mais difíceis e mais existenciais, nem sempre temos o mesmo sucesso. Isto é, não é fácil responder, não é fácil encontrar alguma resposta. As nossas respostas, de vez em quando, de hoje já não correspondem exatamente à da amanhã e, portanto, isso também às vezes nos dificulta. Portanto, há perguntas que nos atrapalham, se quisermos. E às vezes até nos ferem. Há perguntas que nos ferem. Nas relações, às vezes uma pequena pergunta pode deixar muito a perder. Então a Igreja às vezes também parece que lida mal com as perguntas. Gosta mais das respostas, temos sempre afirmações para tudo. É muito engraçado quando ouvimos, por exemplo, o Papa, e recordo uma em concreto, quando uma criança, numa visita papal, lhe faz uma pergunta sobre, já agora a pergunta era, porquê é que as crianças morrem? E o Papa respondeu, não sei, também não sei. Isso é tão forte quanto a pergunta, que nós estamos à espera, quer dizer, se o Papa não sabe, quem é que vai saber? Tirando o Padre Calixto, claro que sabia, mas tirando o Padre Calixto, se o Papa não souber, temos que vir contactar o Calixto. Mas nós ficamos o Dr. Google, que o Calixto contacta também. A nossa pergunta está sempre à espera de uma resposta, e o Papa nisso faz-nos pensar também. Ele próprio disse agora na Jornada Mundial da Juventude, insistia nisso, que era, não vos canseis de fazer perguntas. Perguntar é bom, aliás, muitas vezes é melhor do que dar respostas. Porque quem pergunta, ele dizia, permanece quê? Inquieto. Quando nós fazemos uma pergunta séria e honesta, sobre nós ou sobre os outros, isso de algum modo é o oposto da rotina, do estar acomodado, de deixar a vida passar. Portanto, as perguntas é sempre uma tentativa de aprofundar. Mas então vamos às perguntas
do Evangelho. Ainda só uma nota, o Dom Tolentino Mendonça dizia a certa altura que os cristãos, mais do que uma afirmação no mundo, deviam ser uma pergunta no mundo. Isto é, quando alguém visse um cristão, isso devia provocar uma pergunta na outra pessoa. Porquê assim? Porquê desta maneira? Porquê com este critério? Esperemos que seja uma pergunta boa, não uma má pergunta. Então, mas a pergunta do Evangelho é: quem dizem por aí que eu sou? Digam lá que não é tentador. Esta é uma pergunta que toda a gente, de algum modo, gostava de saber. O que é que dizem aí de mim? Mas às vezes é melhor não sabermos. É só uma sugestão. Ainda que tenhamos a tentação de querer saber, às vezes ficamos mais mal dispostos. Portanto, se calhar esta é uma tentação muito nossa, que é tentar saber o que é que as pessoas dizem de nós. Se disserem bem, ficamos todos vaidosos. Se disserem mal, ficamos todos desanimados e tristes. Talvez esta não seja a grande pergunta. Mas Jesus também fez. Também perguntou, então o que é que dizem por aí? Uns dizem que és um profeta, Elias, qualquer coisa, João Batista. Mas depois ele faz a pergunta que interessa. Então, e vós, quem dizeis que eu sou? Este vós são aqueles apóstolos ali e os discípulos, mas também cada um de nós. Hoje Jesus faz esta pergunta a cada um de nós. Então, e tu, quem dizes que eu sou para ti? Portanto, ele não quer uma resposta a Catecismo de Pio X. Não sei se ainda alguns sabem o que é, não estou a ver aqui ninguém mais velho do que eu, mas pronto. Após que tiveram como eu a curiosidade de guardar o Catecismo do Pio X, aquele tinha lá umas respostas fabulosas. Deus Todo-Poderoso, Pai, não sei o quê. Assim uma sequência que se sabia que era para depois passar lá na catequese, não era? Porque senão tínhamos problemas. O meu pároco, que era um homem já de muita idade e via mal, não é graças a Deus, mas deu algum jeito para alguns momentos, em que ele fazia a pergunta aos seus catequizantes, ninguém sabia e eu também não sabia. Mas como tinha o Catecismo do Pio X, a versão abreviada, conseguia abrir, vejam lá, eu espero que ele não esteja no céu agora a reclamar por causa disso. Eu conseguia abrir e lembro-me de uma que foi as obras de misericórdia, eu lá sabia. E então ele começa a perguntar, eu sabia que eram 14, já não era mal, 7 espirituais e 7 corporais, mas eu consegui abrir o catecismo e dizer aquilo tudo como se estivesse a pensar. Já pedi perdão, já me confessei desse pecado, não sei se estava arrependido, mas penso que estava, agora já não me lembro. E ele gabou-me no final de ver, aqui o Nuno que sabe isto tudo, aprendam com ele. E toda a gente a ver como é que eu sabia. Bom, então este tipo de respostas não interessa. Não interessa uma resposta abstrata ou de um livro de catequese, de um catecismo qualquer. A pergunta, quem é que eu sou para ti, feita por Deus a cada um de nós, em primeiro lugar, é uma pergunta que precisa, se calhar não precisa de ser respondida verbalmente, mas precisa de ser respondida existencialmente. E precisa de voltar várias vezes à nossa vida. E, de algum modo, é sempre uma provocação pessoal, mas também ela é respondida não apenas individualmente. Eu não respondo a Deus a esta pergunta individualmente. Não, quando Jesus diz, quem é que eu sou para ti? Eu respondo pessoalmente, mas também suportado por uma comunidade. Eu sou uma relação, sou uma comunidade, sou um estar com outros, e, portanto, Deus também é isso, é a comunidade que provoca. E é muito interessante também, nas nossas respostas, não pensarmos apenas em dar uma resposta só individual nossa à vida. Também precisamos dar uma resposta, claro que pessoal, é nossa, mas precisa de ser comunitária. Muitas vezes, e hoje cada vez mais, nós tentamos soluções sempre individuais. Parece que a única maneira de resolver um problema sou eu contra o problema, ou contra a questão. E não, às vezes sou eu, a questão, aqueles que me estão ao meu lado e me podem ajudar, os contextos, as circunstâncias, e isso é importante. Então, Jesus não perguntou o que é que tu sabes de mim, o que é que ouves por aí falar, na primeira vez, mas depois, o que é que aprendeste de mim, mas quem é que eu sou para ti? O que é que eu faço acontecer de novo na tua vida? Porque é que cada um de nós acredita e está aqui? Porque é que estamos numa Eucaristia, participamos numa comunidade? Porque é que vivemos a nossa fé? O que é que isso nos significa? E a resposta, obviamente, também tem que usar o nosso cérebro, porque nós temos o cérebro para usar, mas tem que ser essencialmente atravessada pelo coração e sem esquecer aquilo que nós somos, os nossos limites, as nossas fragilidades, as nossas quedas. Na nossa resposta existencial é a nossa vida toda, mas também as nossas alegrias, as nossas conquistas,
as nossas perguntas, as nossas dúvidas. Não devemos ter vergonha de ter dúvidas, nem de fazer perguntas que até podem parecer infantis. Para Deus não há que ter vergonha em relação a isso. Respondemos à pergunta com a vida, com tudo aquilo que somos, com as nossas grandezas e fragilidades. Então o Pedro encheu-se de coragem e respondeu: Tu és o Messias. É um bocado como a Nuna responder lá naquele contexto. Parece assim uma resposta de catecismo. Não é bem, mas parece. Tu és o Messias, Filho de Deus vivo. É bom que Pedro tenha a noção que Jesus é Deus, que é a presença de Deus no meio dele, já é bom, que é uma presença de um Deus vivo, não de um Deus morto. Mas a pergunta é mais profunda e reclama uma resposta ainda mais profunda, que é: e o que é que eu altero na tua vida? Depois o Pedro vai respondendo ao longo do Evangelho. E como sabem, foi respondendo com grandezas e fragilidades. Também, a certa altura, era o maior da aldeia dele e nunca te preocupes, comigo estás, vou estar sempre contigo. Passado pouco tempo, nunca ouvi falar dele, não sei quem ele é. Ou seja, as negações de Pedro também fazem parte desta resposta existencial. Esta foi uma parte muito importante, porque eu pensei, bom, se Nosso Senhor confiou a igreja a Pedro, que o negou 3 vezes, à partida, há margem para eu poder dizer que sim com um pá. Isto significa que, às vezes, nós pensamos que só conseguimos dar uma resposta quando formos perfeitos. Então, nessa altura, salvo raras exceções, acho que não há nenhum de nós que consiga estar nessa situação ou nesse momento. E por isso nós temos que dar as respostas no nosso contexto, não só quando tiver tudo perfeito. Então, também não nos apresentamos a Deus pela perfeição, apresentamos pela realidade, com grandezas e fragilidades. Também temos coisas boas, graças a Deus. Porquê que o contexto em que esta pergunta é feita é relevante? Não sei se sabem onde é que foi feita a pergunta. No início dizia Cesareia de Filipe. Há 2 Cesareias no Evangelho. Quando forem visitar Israel, vão ter, espero eu, esse privilégio. A Cesareia Marítima é mais bonita. É uma zona ótima para passar férias, à beira do mar Mediterrâneo, e, portanto, é um local bem relevante. Mas a Cesareia de Filipe ainda é mais relevante porque é a nascente do Rio Jordão. Uma vez eu visitei Israel e uma das coisas que me impressionou foi quando cheguei à nascente do Rio Jordão, pensava que estava mais ou menos que ia para aí ver uma nascente como a do Mondego, ou assim, uma coisa dessas. E então estava lá muita gente armada. E eu pensei, passa-se aqui qualquer coisa. Aquela zona é uma zona com presença militar. Porquê? Porque os judeus, Israel, só tem um rio. E, portanto, como aquilo já é encostado ali ao Líbano, e como eles andam ali sempre em guerra, o pior que lhes poderia acontecer, imagina, era envenenar, por exemplo, as fontes do Jordão. Então eles aproveitam toda a água e rentabilizam a água, a rega gota a gota, essas coisas todas que vocês sabem, que foram inventadas por eles. Porquê? Porque eles procuram que a água seja aproveitada ao máximo. Nós, às vezes, em Portugal, só uma nota de rodapé, queixamos que temos pouca água. Mas nós não temos pouca água, nós armazenamos pouca água que temos e rentabilizamos pouca água que temos. Mas isso é um tema para outras notas de rodapé. Então, os judeus aproveitam o máximo que conseguem. Por isso é que fizeram do deserto um dos sítios onde eu vi até hoje o maior laranjal da minha vida. Então, sempre a aproveitar tudo e mais alguma coisa. E a água, essa fonte da água, essa origem, essa vida, é onde esta pergunta é feita. Porquê? Porque a resposta a esta pergunta é uma resposta vital. É uma resposta de ADN. É de identidade. Ou seja, para eu também saber quem sou, também preciso responder esta pergunta: quem é Deus para mim? E agora permitam deixar aqui perguntas que, na minha opinião, também nascem desta pergunta. Quem sou eu para ti? Deus a fazer essa pergunta a cada um. Eu acho que pode surgir aqui mais 3 perguntas. E ficam só perguntas hoje. A primeira pergunta é: quem sou eu? Quem sou eu? Depois a segunda pergunta, que pode estar aqui incluída nesta pergunta, é: quem sou eu para Deus? Deus está a perguntar: quem sou eu para ti? E eu acho que nós também lhe podíamos responder: então, e quem sou eu para ti? Também. Ou seja, quem sou eu para Deus? E se calhar uma outra pergunta que o Papa Francisco nos ajuda a refletir é: para quem sou eu? Para quem sou eu? Para quem a minha vida faz sentido? Porque eu vivo para quem? Por quem e para quem? Então estas perguntas vão nos ficar
para a nossa semana. E eu tentei pensar quem é que é Deus para mim. Escolhi 2 palavras só para guiar um pouco da minha resposta e partilho convosco. Então, Deus para mim, entre outras coisas, obviamente, não pensem que eu vou dar a resposta certa, só estou a partilhar 2 palavras. Deus para mim é uma força muito especial que me ajuda a viver o dia-a-dia, que me ajuda a não desistir. Quando eu caio, eu sinto que me dá força para levantar. Quando o tempo está muito escuro, eu acho que é uma luz que me ilumina. É uma força que me recoloca no caminho permanentemente e nos valores e nos princípios, quando há vontade de virar caminho. Deus é para mim essa força. E a segunda palavra que eu escolhi foi esperança. Ou seja, Deus dá-me sempre futuro ao meu presente. Agarra em mim e diz-me, pronto. E um futuro sempre maior do que eu próprio. Maior do que a minha capacidade até de ver. Maior até do que a minha capacidade, as minhas forças ou energias. E nessa esperança eu incluo os outros. Comprometo-me e incluo. Estas 2 palavras, por acaso, dá a palavra fé, força e esperança. Mas isso, ficam aqui estas notas de partilha, cada um terá que ir respondendo à pergunta a seu modo. Por último, o Pedro, no final, disseram que lhe davam chaves. Eu estive a celebrar hoje de manhã na cadeia. A primeira coisa que eu disse, dava-vos muito jeito ter a chave mestra hoje. Hein? Eles se dava. Claro que ter a chave naquele espaço dava muito jeito. Quando eu andava no seminário também me dava jeito. Algumas vezes tive que ficar... tive mais dificuldade em entrar de casa, vejam lá. O desejo era tanto. Tive mais dificuldade em entrar de casa porque não tinha a chave. Hoje tenho o privilégio de abrir um armário, estão lá 400 chaves, nem sei para que é preciso tantas chaves hoje, dava-me tanto jeito no passado e hoje não me dão assim tanto jeito. Em todo o caso, a chave que estamos aqui a falar é uma chave que abre portas e fecha portas, é verdade, mas é a chave da vida, ou seja, quando nós respondemos à pergunta, nós ficamos com uma chave, que é a chave que une o céu à terra. Mas atenção, nós também temos que usar a chave para fechar algumas portas, que são aquelas que nos afastam de nós próprios, aquelas coisas, pensamentos, atitudes que nos afastam dos outros, aquelas coisas que nos afastam da vida. Então, às vezes, não sei se psicologicamente isto depois não precisa de outro tratamento, mas às vezes precisamos fechar algumas coisas, dizer, não, isto é para ficar aqui fechado. Não quero que isto impeça a minha relação. Às vezes precisamos fechar umas portas para abrir outras. Quando nós temos tudo aberto é uma confusão. O bem e o mal, as coisas que nos afetam. Então é mais difícil. Então eu pedi essa graça da sabedoria também de Pedro. Fechar, usar as chaves para fechar aquilo que nos desliga e usar a chave para abrir aquilo que nos liga. A Deus, aos outros, à vida. Então que o Senhor nos ajude a convivermos com as perguntas, a não desistirmos da resposta que é ao longo da vida, mas também a sabermos fazer perguntas profundas. E por que não hoje perguntarmos àqueles que mais amamos, quem é que eu sou para ti? E sobretudo não esquecermos que Deus faz essa pergunta a cada um de nós. Quem sou eu para Deus? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele as coisas foram feitas e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. É o que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica,
professam só o batismo para a remissão dos pecados, esperam a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos a Deus santo e misterioso, que revelou a Pedro que Jesus era o Messias e nos chama a todos a sermos santos, dizendo com toda a confiança: pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, fundada sobre a rocha de Pedro, para que permaneça firme na fé e seja testemunha do amor constante de Cristo, oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pelos dirigentes dos povos e seus conselheiros, para que o Senhor lhes inspire projetos de paz e eles edifiquem uma sociedade mais justa. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos que são perseguidos por motivos religiosos ou políticos, para que seja respeitada a sua dignidade humana e possam livremente escolher o seu caminho, oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pelos que têm fome, estão doentes ou sozinhos, para que encontrem em cada homem um amigo e creiam que Jesus está perto dos que nele confiam. Oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que sejamos pedras vivas da Igreja e discípulos verdadeiros de Jesus. Oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos. Senhor Pai Santo, que fundaste a Igreja do vosso Filho sobre a rocha firme de Pedro e dos apóstolos, e nos chamaste a entrar como pedras vivas na sua construção, dai-nos a graça de permanecer na unidade da fé, por Cristo nosso Senhor. Dizer que o ofertório do domingo passado juntou 516 euros e 13 cêntimos. O deste domingo será também para o seminário, sobretudo para as obras do seminário. Também dizer aos mais pequenos que podem trazer os seus desenhos aqui até ao altar, que a Manela vai estar aqui a ajudar e a receber esses mesmos desenhos. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória e o meu entendimento, toda a minha vontade e tudo o que eu possui. Vós me destes, a vós o restituo. Tudo é vosso, disponde, segundo a vossa vontade.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por nós este sacrifício, para a honra e glória de seu nome, para nosso bem e toda a sua Santa Igreja. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formaste para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente no amor, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação e felicidade, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos. Durante a nossa vida terrena, sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo entre os mortos. Vivemos agora na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Para quem esteja Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos hoje o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai, Senhor, pelo Espírito Santo, estes dons que vos apresentamos, o pão e o vinho, para que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente pela oblação da vossa Igreja, ver nela a vítima que nos conciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferta permanente a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos teus eleitos, com a Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o teu auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dá, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirma a tua Igreja na fé, na esperança e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o teu servo, o Bispo de Roma, o nosso Papa Francisco, com todos os bispos, padres, diáconos e todo o povo por ti redimido. Escuta em tua bondade as orações desta família e que reuniste na tua presença. Conduz a ti, Pai de misericórdia, todos os teus filhos dispersos. Lembra-te dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na tua amizade. Acolhe-os com bondade no teu reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na tua glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele concedes ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Como habitualmente, convidamos os mais novos para rezarmos juntos esta oração que Jesus nos ensinou e que é um sinal também de fraternidade e das respostas que damos em comunidade. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não lhes aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Somos felizes porque convidados de novo para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entres em minha morada, mas dê-me a sua palavra e eu serei salvo.
ver a Deus e ver a Deus. Se o grão de trigo não morrer na terra, é impossível que nasça fruto. Aquele que dá a sua vida aos outros terá sempre o Senhor. Se o grão de trigo não morrer na terra, é impossível que nasça fruto. Aquele que dá a sua vida aos outros terá sempre o Senhor.
Oremos. Realizai plenamente em nós, Senhor, a ação redentora da vossa misericórdia e fazei-nos tão generosos e fortes que possamos agradar-vos em toda a nossa vida. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Podem sentar mais um minuto. Queres começar? Sim. Eu pedi ao Padre Nuno para me deixar falar um pouquinho por causa da visita do Oratório da Sagrada Família. Durante o mês de agosto interrompemos essa atividade, essa ação. A Sagrada Família teve férias. A Sagrada Família meteu férias, foi passear, foi para a praia no mar de Tiberíades. Esteve no mar de Tiberíades e lá não houve tempestades nem calor a mais. O mês de agosto lá foi mais suave. Entretanto, como já regressou, já está pronta para recomeçar a volta, para recomeçar o percurso na visita às famílias, à Casa das Famílias. E pretendemos retomar já no próximo dia 1. E por isso, já ontem foi enviado um correio eletrónico, um e-mail, às pessoas que estão inscritas, a pedir para nos fazerem chegar as indisponibilidades para depois não nos depararmos com algumas impossibilidades de acolher a visita da Sagrada Família já depois de estar tudo organizado, que é um bocadinho mais complicado depois de estar a mexer e a pedir e a mudar. Por isso pedíamos e que chamassem, por favor, chamassem a atenção àquelas pessoas que sabem que costumam acolher a visita da Sagrada Família para irem vendo o e-mail, e os que aqui estão que participam nesta atividade também. Não se esqueçam de ir vendo o e-mail, porque no e-mail vão aparecendo algumas, na caixa de correio eletrónico, vão aparecendo algumas informações. E também comunicar que as pessoas que se queiram associar a esta iniciativa, basta contactar-me no final da Eucaristia para deixar os dados e depois organizaremos de forma a poderem integrar também esta ação. Muito obrigado ao Sr. Reitor e a vocês por maturarem. De facto, também agradecer este empenho, esta proposta que é feita da comunidade das 11, que o Padre Calixto vai coordenando e bem, e que isso também seja um estímulo para as nossas famílias. Dizer que a missa da terça-feira, como sabem, vai recomeçar não na próxima terça-feira, mas no dia 12 de setembro, portanto às 19 horas, mas só anunciar isso. Dar ainda conta da peregrinação a Fátima a pé de 5 a 7 de outubro e, portanto, há uma inscrição a fazer. Podem contactar também. Quem ainda não teve acesso a esse link pode nos contactar. E dizer que no dia 11 de setembro, que é uma segunda-feira, portanto é mais próximo já, a comunidade das 11, esta comunidade, agora a dúvida que nós temos é se é 11 pelas 11 horas, se é 11 pelo dia 11 em que começou. Se um dia será dirimido. Então, mas a comunidade das 11 faz 7 anos. E nesse dia vamos ter aqui um concerto solidário às 21 horas com a Orquestra Clássica do Centro, será ao ar livre. E, portanto, para já o mais importante é reservar a data. À segunda-feira, também à partida não há assim tantas coisas, mas na próxima segunda-feira, não é na próxima, é na segunda-feira, dia 11 de setembro, que é uma data também. E o Padre Calixto pede para agradecer. Vamos agradecer, sim senhora. Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer. Vamos agradecer a todos aqueles que tornam possível esta celebração. Agradecer também ao Calixto que permitiu que eu tivesse mais uns dias de descanso. É tão bom que ainda não terminaram, portanto, até dia 30 de... Isto tem 31 ou 30? 31. Epá, ainda é mais um dia. Até 31 de agosto ainda tem direito a não fazer muito. Então, mas agradecer que eles tornam possível esta celebração, aos que cantam, aos que tocam, aos que leem, aos que transmitem. E hoje as falhas, se houve alguma, não têm a ver com a equipa, tem a ver com a internet que está instável.
Isto é da culpa do Padre Calixto, que isto é do edifício onde ele mora, é ele que está cá da internet. Eu chupo tudo. Eu tiro Vamos tudo. ver porque é que se está a passar. Mas, sobretudo, agradecer a todos aqueles que tornam possível este espaço, que o preparam, também quem prepara os desenhos, todos os que estão aqui presentes e tornam possível este ambiente. Eu gosto sempre de recordar os que plantaram as árvores, porque sem as árvores nós não tínhamos estas sombras e os que carregam o jardim. A todos também obrigado. Que o Senhor nos ajude, de facto, a irmos com perguntas para casa, mas irmos com perguntas existenciais e que essas perguntas mudem as nossas vidas. A todos um bom domingo, uma ótima semana. Glorificai o Senhor com a vossa vida e deem paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.